Boa tarde a todos. Estamos aqui começando o 6º Encontro Internacional do Educarrede. Meu nome é Renata Bittencourt, sou gerente de educação do Itaú Cultural. Quero agradecer o convite para participar desse encontro, em que eu tenho o prazer de poder ser mediadora de uma conversa sobre educação no século XXI, junto à professora Heloísa Collins e ao professor José Moran. Vamos aqui nessa hora tentar levantar algumas das questões que certamente estão aí na cabeça de muitos profissionais, pesquisadores também dessa área, que tem passado por tantas mudanças, na verdade tem tentado acompanhar as mudanças que são essas do mundo do nosso tempo, né? O professor Moran tem realizado muitas pesquisas e falado muito do valor de uma educação que possa incorporar a tecnologia, na verdade, ter a cultura da tecnologia impregnada nela, talvez, o professor me corrija se eu não estiver correta, e também uma educação humanista, vou pedir para que ele se apresente daqui a pouco. A professora Heloísa é uma das precursoras no desenvolvimento de pesquisa aplicada em educação à distância, e pela presença deles eu tenho certeza que a gente vai conseguir aqui ter um diálogo estimulante e interessante para todos que assistem, né, todos os internautas. E mais do que assistir, a gente pede também que possam participar. Vocês têm na tela a informação do fórum, o endereço, para que todo mundo possa de fato compartilhar, né, dialogar e trocar enquanto esse encontro aqui acontece. Então, aguardamos as perguntas também pelo Twitter, que aparece na tela o endereço, e queremos então que as pessoas possam falar das suas experiências, dos seus questionamentos e participar aqui dessa roda. Então, peço para o professor Moran que se apresente, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou José Manuel Moran, um espanhol que mora muitos anos aqui. Eu trabalhei muito tempo na educação superior, também na educação básica, e a preocupação foi o uso da inovação, da mudança, mediado por dimensões humanas e tecnológicas. Depois falamos um pouco sobre isso. Fiquei na USP como professor muitos anos. Há 23 anos criamos, um professor americano e eu, Frederic Lito, um projeto chamado Escola do Futuro, e é interessante pensar como há 23 anos imaginávamos que seria o futuro da escola, debater isso hoje. E hoje me apresentei na USP e eu sou diretor de educação à distância da Universidade Anhanguera Uniderp, que é do grupo Anhanguera, que trabalhamos com graduação e pós-graduação à distância em todo o Brasil. Então, essa é a minha primeira intervenção. Perfeito. Professora Heloísa. Boa tarde, queria agradecer também o convite. É uma experiência interessante a gente participar de uma conversa transmitida diretamente pela internet. Eu tenho um percurso muito ligado, muito associado à universidade, à PUC, São Paulo, onde eu me formei, mestrado, doutorado, sou filha da casa e onde eu trabalhei durante 38 anos. Eu me afastei da PUC o ano passado, porque, na verdade, queria um pouco mais de tempo para as atividades de assessoria e consultoria, que são as atividades a que eu me dedico hoje focalmente, na Fundação Vanzolini. E eu gosto muito dessa esfera do fazer, né, na educação com tecnologia. E a Vanzolini trabalha desenvolvendo projetos em educação com tecnologia. Então, venho trabalhando com eles, na verdade, assim, algumas horinhas por semana, já há quase 20 anos. Então, ano passado, eu resolvi me afastar das questões mais centralmente acadêmicas para me dedicar mais a essa parte de produção, que é uma parte que me encanta. Então, aqui na Vanzolini, eu me dedico à parte de planejamento de cursos com tecnologia, alguns à distância, outros
não tanto à distância, mas com uma boa dose de tecnologia embutida. E gosto muito também da parte de preparação de atividades, de materiais. Então, é o que a gente chama da faseção, né, em educação com tecnologia. Perfeito. Quero falar muito brevemente o que justifica a minha presença aqui. Na verdade, eu não sou uma especialista na área de educação e tecnologia, como os professores que me acompanham aqui. Coordeno a área de educação do Itaú Cultural, os programas nacionais, produção de conteúdo, produtos, publicações, programas para TV há 10 anos. É uma instituição que traz no seu DNA essa marca da relação das linguagens artísticas e da cultura com a tecnologia, e fizemos alguns projetos voltados para essa experimentação, de certo modo, como um curso para professor, que foi imagem fotográfica na sala de aula. Tem uma série de projetos, produtos interativos criados para crianças também, disponíveis no site. Mas mais importante do que esses projetos, seria legal mencionar a enciclopédia, ou as enciclopédias virtuais sobre linguagens artísticas, que nesse ano já tem mais de 5.600 acessos únicos, né? E que eu convido todos a conhecer. Eu queria fazer primeiro aqui, para abrir o debate, uma provocação para o professor Moran. Na verdade, uma das coisas que a gente ouve nossa reflexão muito constante sobre como a tecnologia tem impactado o modo de vida das pessoas, é um pouco o jeito como a gente se relaciona com o tempo, né? Quer dizer, às vezes eu acho que a gente passa a ter menos tempo para as coisas, por outro lado, parece que cabe mais coisa no tempo. Eu não sei bem direito, mas tem uma mudança, inclusive, de sensibilidade que me parece que tem ocorrido, né? E fico pensando se essa mudança tem sido saudável, se não tem, porque, na verdade, talvez a gente devesse olhar o tempo de um outro modo, porque o tempo usado conscientemente permite que a gente reflita e faça escolhas, né? Nas suas pesquisas, encontrei uma afirmação de que os tempos utilizados e dedicados para o desenvolvimento das aulas tendem a mudar em função do uso da tecnologia. E eu gostaria de ouvi-lo falar um pouco mais sobre isso, esses tempos que podem vir a ser mais densos, esses tempos que podem ser administrados de outra maneira, enfim, gostaria de ouvir. É interessante essa questão do tempo. Primeiro, no cotidiano, antes de falar da escola, realmente o nosso tempo no cotidiano, ele se altera, porque o ser humano, ele é meio onívoro, ele quer tudo. Então, agora com a tecnologia você pode acessar, comunicar-se, tudo que nós... Então, nós não queremos perder nada, queremos estar em contato com o mundo. Então, tem um lado muito positivo, que é o estar em contato com pessoas que você quer, essas redes sociais como o Facebook, e toda essa forma de comunicação rápida como o Twitter, são espelhos de um tempo, vamos dizer assim, expandido, e de um tempo um pouco fluido muito rapidamente. É uma questão ainda muito recente para saber como... Tem um outro lado que eu diria, já entramos na educação, mas no sentido amplo, de que me preocupa muito a questão de aprender a lidar com toda essas inúmeras possibilidades de ter que fazer escolhas e de saber renunciar a muito. Quer dizer, quantas mais coisas nós podemos escolher, mais temos que aprender a deixar de lado e a não frustrar-se por isso. E eu acho que às vezes as pessoas, principalmente mais jovens, eles querem tudo, querem estar em todas as baladas, querem acompanhar pelo Twitter tudo que está acontecendo. Então há uma educação que eu pouco para lidar com as escolhas que implicam em ganhos, mas também em perdas. E na educação,
embora seja muito mais lento o processo, porque é mais burocrático, estou falando da educação mais formal, mas nós não podemos também ter outro tempo totalmente, vamos dizer assim, certinho, quadrado, de horários totalmente previsíveis, de processos assim que o aluno quase não tem surpresa. Então, a ideia da educação contaminar um pouco por esse processo, no sentido de que nós podemos aprender e aprendemos em muitos espaços e muitos tempos diferentes, e ainda a escola não percebeu que não é necessário ir todo o tempo ao mesmo lugar para aprender. Então, essa combinação de tempos e de espaços é talvez uma das riquezas da inovação que nós estamos construindo com muita dificuldade, mas que teremos que evoluir muito mais do que até agora. Fazer com que o professor, em lugar de ser aquele que está centralizando tudo, seja aquele que vai gerenciando esses diversos espaços, tempos, mediando, orientando o aluno, mas é o aluno sendo protagonista, os alunos aprendendo juntos, e de vez em quando ele supervisionando e ajudando a sintetizar. Então é um papel que é mais complexo, porque não se esgota naquela hora e meia de aula que nós estamos acostumados. O aluno encontra o professor depois, então tem que haver também essa questão de gerenciar cuidadosamente o tempo. Tem alunos que querem que você responda em qualquer momento, no fim de semana, um e-mail, uma mensagem. Não, tem que respeitar também os tempos do outro, mas, do outro lado, é um tempo contínuo de aprendizagem que a escola pode usufruir, abrindo as janelas para o mundo, abrindo os espaços presenciais junto com os virtuais, o espaço do contato com a cidade física e a cidade digital. Então, é uma quantidade de possibilidades que se abrem fantásticas, mas que ainda esbarra muito na burocracia, na previsibilidade dos nossos modelos, no medo de arriscar e no medo de que isso não dê certo. Então, nós estamos, de um lado, fora, aprendendo de muitas formas, em rede, em grupos, e chegamos na escola e ainda usamos isso muito pontualmente, em tempos ainda muito fixos. E o trânsito dos alunos e dos professores por esses espaços todos, que são os físicos, que são também os simbólicos e os virtuais, me parece que pedem desse professor e desse aluno uma autonomia, né, para poder serem seletivos, para poder estabelecerem as suas escolhas e saberem priorizar também em meio a tantas opções e tanta informação. Então eu pediria que a professora Heloísa, que tem se dedicado a uma reflexão, entre outros temas, à questão da autonomia, que é um desses conceitos, na verdade, que já estão presentes na literatura relacionada à educação, mas que nesse momento talvez se renovem um pouco, né, estejam ganhando outros sentidos, diria que a professora falasse um pouco sobre isso para a gente. Essa é uma questão interessante também, porque a autonomia, quando se fala em educação, existem, eu diria, apenas para simplificar um pouquinho, duas vertentes principais, né? Existe uma grande vertente, na qual eu não me incluo, que tende a olhar a questão da autonomia como a capacidade de fazer sozinho, né? A capacidade de ser independente. Isso é muito forte principalmente nas propostas educacionais voltadas para uma educação altamente massificada, no modelo 1 para muitos. Né? Então, uma proposta para muitas pessoas, ou um professor ou um tutor para muitos alunos, um coordenador para muitos docentes, enfim. Existem várias traduções, né? Várias possibilidades nesse tipo de proposta de 1 para muitos. Então, quando trabalhamos com uma proposta lastreada no princípio do 1 para muitos, isto é, um sabe e faz com que muitos façam mais ou menos a mesma coisa simultaneamente,
essa visão de autonomia como independência é muito importante, porque na proposta 1 para muitos, o que se quer é que o aluno faça as coisas cada vez mais sozinho, cada vez precisando menos do professor, do tutor, do coordenador. A ideia é que eu, como um tutor, possa organizar e gerenciar o trabalho de uma quantidade imensa de alunos. Para que isso seja possível, é necessário que cada um faça coisas independentemente. Então, essa é uma visão de autonomia. E é uma visão, vamos dizer, antiga, que vem mudando de roupa e chega hoje na nossa, vamos dizer, no nosso contexto de uso de tecnologia na educação, com esta roupa de ser autônomo é saber fazer sozinho, é ser independente, é não precisar do outro para agir, para aprender. E existe uma outra grande tendência, que é olhar a autonomia como a capacidade de se responsabilizar por escolhas interdependentes, que é quase como se fosse o contrário, né? Quer dizer, dentro desse conceito de autonomia, que é um conceito mais, vamos dizer, freiriano, né? Freiriano de Paulo Freire, de autonomia, é a autonomia que pressupõe ou que quer desenvolver a capacidade de você enxergar o que você precisa, você ser capaz de atender às suas necessidades em interação com o outro, em contato com o outro, reconhecendo os seus limites e os limites do outro, reconhecendo as suas possibilidades e as possibilidades do outro, ser capaz de fazer junto. Então, não é a autonomia, a autonomia, vamos dizer, da interdependência, não é a autonomia da solidão. É a autonomia da interação, eu diria, né? Mas não se excluem as duas? Não se excluem. É o que eu ia dizer agora. Quer dizer, parece uma dicotomia, mas existem tentativas, algumas tentativas muito bem sucedidas, de tentar aproximar a coisa da aprendizagem responsável, da interlocução, com alguma independência, vamos dizer assim, né? Não é fácil. Porque as duas, o importante é você poder interagir e há momentos em que você também tem que saber fazer suas escolhas, porque há momentos que você está sozinho também, nem sempre você está na interdependência. Então tem as duas dimensões, acho que são importantes hoje. Hoje, às vezes, por exemplo, eu sinto muito nos jovens que a ideia de estar juntos, tem que estar juntos, temos que estar sempre conectados. Não, tem que estar conectados e às vezes você tem também que saber estar sozinho, não para isolar-se, mas para aprender também. Você tem sua trilha em alguns momentos que é sua. Tá? Isso depois ajuda mais na interação, se você souber fazer essa ponte. E esse acho que é um dos desafios, um dos grandes desafios hoje, né? Na verdade, essa questão da autonomia é uma das grandes questões. A outra você colocou agora pouco para o professor Moran, a questão do tempo, né? Como é que você concilia, né, a quantidade, o volume de atividades que se requer hoje de uma pessoa média inserida, né, nas questões do mundo, com o nível de aprofundamento que você quer que elas tenham em cada coisa que se faz. Né? São os desafios de você trazer coisas aparentemente antagônicas e dicotômicas para um universo de conversa e de harmonização, né? Eu acho que o mundo o mundo da educação, inclusive, está muito orientado para isso hoje, você administrar esses desafios de coisas que são aparentemente impossíveis juntas e ver como é que elas conseguem, como é que elas podem ser
administradas juntas, porque o mundo hoje é cada vez mais um todo, né? E aí o grande desafio da escola, né, professor? Sem dúvida. A escola não consegue mais viver só dentro dela mesma, ela tem que viver no mundo. E não acompanha, ela está, eu acho que está perdendo o pique, né? Eu queria fazer essa ponte um pouco com aquele... Quando começamos a Escola do Futuro, é interessante, porque eu tinha uns 40 e tantos anos, hoje eu tenho 65, e eu olhava o futuro e dizia, meu Deus, depois do ano 2000, isso foi em 88, 89, a escola vai ser muito mais flexível, vamos ter um currículo mais adaptado a cada aluno, será muito mais proativo o aluno, o professor. A gente via todos esses princípios que falamos hoje, há 20 e tantos anos, assim, meu Deus, com tanta tecnologia, tantos avanços, internet chegando, a escola vai mudar. Agora, a minha talvez, assim, um pouco do banho de realismo é que você vai vendo com o passar do tempo é que não é tão simples essa mudança. Você envolve muitos processos, primeiro, muita tradição, o DNA cultural da educação está um pouco no contato físico, que é importante, e parece que sem o professor a gente não aprende, sem a presença física. E a gente imaginava que hoje tivéssemos em processos muito mais flexíveis. E a minha talvez um pouco hoje não é frustração, ao mesmo tempo certo realismo, enquanto participamos de projetos como você, Heloísa, e eu, projetos bastante interessantes, inovadores, de uso de redes, de mobilidade, de uso de tablets e tal. De outro lado, você percebe que a grande maioria de todos os processos são bastante semelhantes àqueles que tínhamos há 20 anos. Não mudou, na essência, o processo de ensino e aprendizagem, é um processo bastante ainda centrado no professor, ainda bastante pouco participativo, com todas essas dimensões que você e eu estávamos falando. Então, essa contradição me preocupa. A escola, com exceções, ainda está muito longe de acompanhar a forma como as pessoas aprendem informalmente. Isso me preocupa. Sei que ela tem uma função, eu não sou daqueles que acredito que a escola tem que ser extinta, mas ela tem que caminhar um pouco mais rápido. Professor, continuando um pouco nesse tópico que vocês desenvolvem, a gente está falando também de questões que são hierárquicas, né? Que estão aí impregnadas nesse DNA que foi mencionado. Quando se pensa na ideia de um aluno monitor, né? Quer dizer, dessa possibilidade da colaboração que é muito mais horizontal, o que vocês, na verdade, acho que poderia fazer a pergunta para os dois, têm observado nesse sentido? Quer dizer, há professores ou lugares, alguns focos de trabalho em que se observa essa outra lógica já em exercício, essa dinâmica? Tem uma experiência interessante no contexto da educação à distância. Tem algumas pesquisas que vêm estudando a questão da centralidade na interação à distância. E para justamente ver como é que, em comunidades que se encontram na comunicação e não na presença física, como é que funciona a questão do aluno que toma ou assume um papel mais central do que normalmente ou tradicionalmente lhe seria devido num contexto de aprendizagem. E o que vem se descobrindo é que os alunos, se houver um gerenciamento, uma orientação do tutor ou do professor, no sentido dos alunos deixarem brotar essa aptidão, essa capacidade de mediar, de ajudar o colega a entender, de ajudar o colega a perguntar, porque no EAD tem muito essa coisa de aprender a perguntar, né? Então, os alunos acabam assumindo posições muito mais centrais do que na sala de aula tradicional e acabam se descobrindo, muitas vezes, como grandes mediadores.
né? Então, o professor / tutor que souber aproveitar essa capacidade do aluno se tornar um mediador, ele pode ser muito ajudado. E aí, inclusive, dá conta daqueles contextos em que existe um tutor ou um professor para muitos alunos, né? Isso é uma coisa interessante que eu entrei em contato em pesquisas com os meus alunos e é bem legal de observar. Eu percebo que aqueles grupos que estão avançando mais, eles estão mudando um pouco a lógica do que estávamos acostumados. Por exemplo, em primeiro lugar, estávamos acostumados a que o professor nos dissesse o que fazer, ele explicava alguma coisa, depois a gente ia executar uma série de atividades, leituras ou até práticas a partir da fala do professor. Eu vejo que os grupos que têm umas metodologias hoje mais participativas, elas, por exemplo, mesmo sem mudar assim extraordinariamente todo o projeto, sei lá, algumas pessoas que eu via em Harvard, o que eles fazem? Eles primeiro dão alguma atividade intelectual para o aluno, leitura, material, vídeo, para o aluno primeiro tomar contato em comum, quer dizer, todos terem um ponto de partida comum. A partir daí, trazem suas questões para o professor. Então, o professor, ele não é aquele que explica em primeiro lugar, é aquele que ele responde a algumas questões que são suscitadas pelos próprios materiais lidos e o professor interage a partir daí, vê quais são as questões fundamentais. Então se cria um diálogo em que ele é um interlocutor mais experiente, mas não é aquele que assume a centralidade do processo. Então, ele orienta os alunos, mas são os alunos que realmente eles precisam ler. Se eles não leem, eles precisam depois levantar questões. A partir daí o professor interage e ele pode continuar, por exemplo, formando pequenos grupos para aprofundar algumas questões, etc. Você pode fazer isso de mil formas, mas o que eu tenho sentido de dificuldade é que boa parte dos professores não abdica de eles serem o centro do processo. Então, o papel do professor hoje, ele tem que mudar. Você tem que ser você tem que saber, claro que há etapas, você está por trás de tempos, de organização, não é anarquia, mas você tem que ficar um pouco mais em segundo plano e provocar assim que os alunos eles sejam muito mais ativos. E hoje, com essas ferramentas, há muitas formas de fazer isso. Me chamou a atenção, por exemplo, há 2 semanas atrás, na revista Veja, que era sobre Facebook, não sei se vocês lembram, havia um depoimento, um pequeno box, de uma professora que queria que os alunos fizessem uma peça de teatro em conjunto. Então, na verdade, essa ideia de participar, etc. Que legal. Aí ela usou uma ferramenta Google Docs, que é uma ferramenta também moderna e tal. E ela via que os alunos não entravam no Google Docs. Aí alguém, um próprio dos alunos, disse: por que a senhora não usa essa mesma estratégia no Facebook, onde ele já estava? Então ela criou um canal lá no Facebook com a mesma proposta, no fundo era trabalhar uma peça em conjunto, e foi um sucesso. Todos os alunos, porque o Facebook para aqueles alunos era o espaço da comunicação que eles estão usando no cotidiano. Então essa descoberta de trabalhar junto dentro de espaços que para os alunos são significativos é uma coisa que a escola ainda tem muita dificuldade, porque você vê o Facebook como seu site de relacionamento, como uma coisa que vai tirar o aluno do foco. São questões não simples de responder, mas é trabalhar com a ideia da colaboração e usando ferramentas também que são próximas daquelas que os alunos usam no cotidiano. Aliás, essa questão é muito interessante, porque ela coloca o grande desafio para a gente de entender contexto de uma nova maneira, né? Quer dizer, você precisa levar em conta que o contexto com os participantes, com
o lugar onde está se atuando, os propósitos, né, da interação, enfim, o contexto é o conjunto de tudo isso. Na hora em que a gente descobre que o aluno responde melhor a uma proposta no Facebook do que no Google Docs, a mesma proposta, né? Aí isso é um desafio para o professor, quer dizer, o professor vai ter que pensar o seguinte: o que eu vou priorizar, né? Eu vou, então, assumir que um ângulo, um aspecto do contexto, que é onde se trabalha, é muito importante para que os meus alunos aceitem o que se vai fazer, né? Será que é para a escola ouvir sempre o aluno nesse sentido? Ou será que também caberia à escola mostrar para o aluno que onde se trabalha, ou as ferramentas com que se trabalha, elas têm que ser adequadas ao propósito do que se está fazendo? Será que é adequado desenvolver uma proposta de um teatro, uma peça escolar, na rede social sempre? Como é que a gente vai trabalhar essa questão do onde trabalhar, com que ferramentas trabalhar? Então vamos trabalhar todos agora no Facebook? Não, mas veja, eu creio que isso como ponto de partida, você tem que partir, eu sempre disse isso ao longo da vida, quando trabalhamos com vídeo, você tem que trabalhar a partir de onde o aluno está, aquilo que lhe é familiar, e ir levando para outros ambientes. A escola não é simplesmente adaptar-se a tudo. É como você ensinar música. Você parte de onde o aluno está, da sensibilidade que ele tem, e você vai ajudando a aprofundar, até conhecer música que ele nunca assistiria sozinho. Essa é a nossa proposta, de levá-lo a níveis de profundidade, de conhecimento, e esse é o papel nosso. Mas eu creio que o ponto de partida é que o aluno não estranhe, talvez, esses ambientes. Eu sinto, por exemplo... Especialmente as questões de tecnologia. De tecnologia. Às vezes nós usamos muito o Moodle, outros ambientes assim, mais formais de aprendizagem, colocamos lá um fórum, um lugar de debate, de interação. E às vezes o aluno está fazendo esse mesmo debate que nós pensamos que não faz lá no ambiente, o aluno está fazendo em uma rede social, etc. Então nós temos que encontrar a forma de partir disso que é familiar para o aluno e levá-los um pouco para níveis de exigência maiores, ambientes mais sofisticados de aprendizagem. Eu acho que isso é muito interessante. Você acha que o que vai instigar mais o aluno, vamos dizer, provocar mais o aluno, as ferramentas com as quais ele vai trabalhar, o lugar, vamos dizer, o lugar, né, tempo e espaço onde ele vai trabalhar, ou é o que ele vai fazer? O que instiga mais o aluno? Professor, antes de começar a sua resposta, só queria dizer que a gente daqui a pouquinho abre a possibilidade de participação dos internautas. A Lorena está aqui online conversando com as pessoas que estão acompanhando de casa, dos seus espaços, outros, e que a gente daqui a pouco incorpora essas pessoas aqui também para o bate-papo. Professor, desculpe interromper. Não, tranquilo. É lógico que perguntem. A gente está aqui num clima bem informal, vocês estão vendo, não é nada preparado, nós estamos conversando, assim como de questões que nos interessam, mas sem um roteiro prévio. Isso é bom. Então, você perguntava se era as tecnologias, as ferramentas ou os processos, as questões. É claro que as duas coisas são fundamentais. Se você coloca um desafio para o aluno, uma questão vivencial, algo que lhe preocupa, ou que ele vê que tem a ver com a vida dele, ele vai se interessar, e mesmo que fosse num ambiente não extremamente conhecido. Realmente, trabalhar com questões ligadas à vida, ao cotidiano,
é mais importante. Mas por que não juntar as duas coisas? Então, nós não temos que estar longe da vida dele, do cotidiano. E a escola o que faz? A maior parte deles é proibir todas essas ferramentas. Você não pode usar o Facebook, muitas vezes até bloqueiam blogs, bloqueiam MSN, é um absurdo. O celular nunca pode ser usado. A escola é mais do não do que do sim, porque todas essas ferramentas têm problema. Nós sabemos que o jovem também não é inocente, ele usa essas ferramentas muito mais às vezes para escapar, quando ele vê que a questão não é de interesse. Então ele vê que a questão que é jogada pelo professor não vê sentido, ele vai lá e fica nas ferramentas de escape, de lazer. Mas a primeira preocupação é nossa, como escola, nós não podemos estar propondo somente assuntos sem fazer ver que eles têm importância para eles. Então temos que chegar perto, debater e, se possível, apresentá-los dentro de ambientes próximos onde o aluno está, levando-os depois a esses níveis mais profundos. Essa é a minha visão, Luísa. Então, gostaria de chamar agora para conversar a Lorena, que é a pessoa que está aqui em contato com os internautas, para que nos apresentem as questões que estão emergindo. A gente está aqui no fórum da atividade com as pessoas que estão interagindo e o José Carlos Antônio fez um comentário bastante extenso, bastante interessante, mas como o nosso tempo aqui é um pouco menorzinho, eu vou ler o finalzinho dele, tá? Então, discutir apenas o que o professor pode ou deve fazer per si, talvez seja parar apenas a ponta do iceberg. Há muito mais a ser repensado sobre a linha d'água, onde pensamentos mais profundos se fazem necessários. Vamos falar sobre isso também? Então ele está falando um pouco de como é necessário repensar a instituição escola, que vai nisso na linha do que vocês estão falando. Quer falar? Eu concordo que, aliás, tem sido um vício muito tradicional das ações de formação se concentrarem na coisa o que o professor deve fazer, né? Ou o que o professor não deve fazer. Então, as ações de formação muitas vezes se limitam a um receituário, né? O que é bom, o que não é bom e tal. Então, concordo com o Antônio, né? Que a gente tem coisas muito mais importantes e devemos ir muito além disso, né? Acho que ir além é pensar o significado, na minha visão, é pensar o significado da escola no mundo hoje. Na verdade, como educador, é sempre se perguntar qual é o significado da escola no mundo, né? E, claro, você vai sempre... você tem que ter como referência os alunos que você tem, o contexto em que você vive, e hoje o contexto é muito a coisa do mundo global, né? O global e o local, né? O tal do glocal, que junta o global com o local, uma outra maneira de ver a questão da dicotomia global versus local. Mas, enfim, tem que se ter isso como referência, e eu acho que ajudar o professor a perceber qual é o significado que a escola tem e deve ter no mundo, para que os alunos consigam se situar melhor como cidadãos daquele mundo. Então, pensar o significado da escola, eu acho que tem que ser olhado como pensar como a escola absorve o mundo para dentro dela e como ela conversa com o mundo que está além dos seus muros. Quer dizer, eu acredito muito hoje no que eu chamo de atividade escolar e não atividade na escola. Atividade escolar é a atividade de ensino-aprendizagem que organiza a aprendizagem, que de alguma forma formaliza a aprendizagem, porque você está aprendendo o tempo todo. Qualquer um está aprendendo o tempo todo. Agora, aprender informalmente, aprender cotidianamente, não é aprender escolarmente. Tá certo? A escola tem a função de organizar, eu acho,
e organizar a aprendizagem, ajudar o aluno a se organizar para aprender, ajudar o aluno a se organizar para buscar o que ele precisa saber, né? Então, a escola tem muito um papel hoje de gestora. E essa, como o Moura já apontou, acho que é uma das grandes dificuldades do professor que vem de uma formação, na maioria das universidades, onde ele não é desafiado a se pensar como um colaborador, um organizador, um líder que vai ajudar o aluno a descobrir. Ele ainda é colocado na posição central, do cara que senta na frente, a própria organização física da maioria das escolas, né, ainda está no século XVIII, né? A mesinha do professor isolada lá na frente, com as carteiras dos alunos todas bem distantes. Tem escola que ainda tem carteira parafusada no chão, para se ter uma noção. Não tem, professor? Ainda tem. Tem muito. Então, quer dizer, principalmente para esse professor egresso de um processo de formação todo voltado para a centralidade do professor, com esse é que a gente tem que ter mais atenção, mais trabalho. É esse professor que tem que conversar mais, que tem que ter mais oportunidades de rever a sua formação criticamente e olhar os seus alunos, olhar a sua escola e tentar responder àqueles desafios para os quais muitas vezes ele não foi preparado. Então, formação de professor hoje é uma atividade mais do que jamais foi, muito difícil, muito desafiadora, né? Mas concordo com o José Antônio que temos que pensar a escola como um todo, que o professor é um pedaço de um mundo que tem que mudar. E é difícil, a escola é gestão, a escola é metodologias, a escola é organização de espaços, de tempos, é mudar também a relação com os pais, com o bairro, com a formação digital. São muitos desafios. Eu sei, se há 23 anos já imaginava muitas mudanças, eu sei quanto ainda nos falta para poder dar respostas reais para jovens, crianças hoje, que já, para eles, por exemplo, o computador não é mouse, é tela, é touchscreen, eles ficam tocando já ícones, eles navegando com uma facilidade. Eu vejo por um netinho que tem de 2 anos, eu digo, meu Deus, para eles entram no notebook e já querem que tudo seja tátil, que tudo que aumente a letra, e quando por exemplo, o mouse para eles é uma coisa estranha, eles já nascem com o Facebook, eles já nascem assim com telas táteis. É esse mundo daqui a pouco que nós temos que incorporar numa escola que é totalmente ainda burocrática e organizada. Então é um desafio que não é simples, mas a cada ano que passa ele vai ficando mais difícil. Daqui a pouco, crianças e jovens vão dizer: escola é um museu. Você vai para a escola como se fosse para um outro mundo que depois não tem nada a ver com o que você faz fora. Isso seria terrível se não quebrássemos esse fosso rapidamente. Lorena, tem mais alguém querendo se integrar aqui nesse diálogo? A gente recebeu uma pergunta aqui que acho interessante, pegando o gancho do que o professor Moura disse, que é a seguinte: é uma pergunta da Luísa. Ela pergunta: no século XXI, a distância formal entre aluno e professor tende a diminuir? E eu engato com outra pergunta pessoal que o debate de vocês me suscitou. O aluno respeita mais o professor que domina a tecnologia? Como é que existe uma diferença de tratamento? Bom, eu começo assim rapidamente. Primeiro, vamos começar um pouco pelo respeito. O respeito
se dá pela pessoa, não pela tecnologia. Sabe? A pessoa que tem algo a dizer, a pessoa que se comunica, a pessoa que é humana, naquela questão de humanismo, desenvolver não só tecnologia, mas desenvolver assim, uma pessoa que é mais livre, mais aberta, que é acolhedora e que ao mesmo tempo tem competência intelectual, sabe discutir e surpreende. Isso um aluno respeita. Agora, se ao mesmo tempo, uma coisa não inviabiliza a outra, se você tem uma boa cabeça e um bom coração, sabe? Uma pessoa que acolhe, sabe pensar bem, se comunica bem, e você usa os recursos que estão ao alcance, e conhece os ambientes que o aluno frequenta, e usa uma linguagem próxima da deles, não igual, aí você consegue conciliar esses processos. Então, emendando com a pergunta que foi feita, hoje não dá para ter aquele professor vitrine, aquele que fica distante, não vale a pena. O professor tem que se aproximar muito mais, as redes facilitam que ele se aproxime, mas ele não é um aluno, ele também não é aquele coleguinha de bar, ele tem que ter seu espaço, seu respeito e dar seu respeito. Sabe? Não é qualquer brincadeirinha que pode ser feita. Há uma certa aproximação afetiva, que é importante, e ao mesmo tempo o respeito pelo que ele conhece, pelo papel que ele desempenha, pela ajuda que ele tem. E às vezes as pessoas confundem muito proximidade com camaradagem. Ele não é um camarada, ele é um profissional que tem um papel e que ele mistura também o papel de conselheiro, de amigo, então, mas ele é fundamentalmente um profissional que ajuda a aprender, a crescer, a desenvolver-se, mas sempre como alguém que é um pouco mais adulto em relação a outras pessoas. Então, aproximar-se, usar linguagens, mas principalmente desenvolver as competências intelectuais, emocionais e éticas. Essas são as mais fundamentais no mundo de hoje. A tecnologia é um complemento, é um apoio, é um plus, eu diria, que muito importante. Mas quanto mais eu lido com tecnologia, mais eu vejo que o problema está em outro lugar, que é no ser humano. Tá bom? Professora, gostaria de comentar? Não, eu concordo plenamente. Os exemplos todos que eu tenho visto e tenho vivido, eles vão exatamente por onde o Moran colocou. Eu acho que é a questão do que o professor faz na relação com o aluno, né? A competência que ele tem sobre aquilo que ele entende, sobre o que ele está ensinando, mas fundamentalmente o tipo de oportunidade que ele consegue criar para o aluno aprender. Né? O professor, eu tenho visto que o professor que é adorado não é necessariamente aquele que sabe mais, é aquele que consegue criar uma oportunidade ótima, interessante, instigante para o aluno aprender. Estimula o aluno. Por isso eu venho, concordo que atuar como professor é uma combinatória de muitas coisas, né? Tem a questão metodológica, tem a questão da interação, do respeito, tem a questão de estar atualizado, inclusive em termos de tecnologia, mas quanto mais eu vejo bons professores e maus professores, mais eu me convenço que uma das coisas fundamentais numa boa situação de ensino-aprendizagem é o tipo de proposta que se faz, o tipo de desafio que se coloca para o aluno. É muito mais o que se propõe e o que se convida o aluno a fazer do que as ferramentas que se oferece para ele, o espaço que se oferece para ele, o tempo que se oferece para ele. O que pega o aluno de uma maneira, vamos dizer, mais visceral, né, e faz ele se engajar na atividade de aprendizagem, na minha experiência, é muito mais a proposta que se faz.
Então, eu gosto cada vez mais da ideia de se trabalhar em torno de projetos, em torno de temas desafiantes, em torno de causas, em torno de desafio, de solução de problemas que atormentam a vida de uma comunidade, enfim, trabalhar em torno de OQs realmente desafiadores. Eu acho que isso funciona mais do que trabalhar em torno de metodologias ou de conjuntos de ferramentas ou de espaços bonitos. As pessoas dão um jeito, quando elas estão motivadas, elas arrumam o tempo que elas não têm, elas trabalham com sucata se não tiverem coisas refinadas, não é? E elas vão atrás dos livros, elas vão atrás de informação, elas pagam lá R$2 para sentar na Lan House meia hora para pesquisar no Google. Elas dão um jeito, mas elas precisam estar motivadas. Então, acho que a grande questão é o que motiva as pessoas hoje, o que motiva os alunos hoje. Mas o próprio professor tem que ser motivador. Se ele é uma pessoa interessante, se ele é uma pessoa assim que tem vida, tem brilho, tem professores que você, ao ouvir, diz, puxa, vale a pena interagir com esse cara, ele tem algo a me dizer. Eu tenho outros professores que são repetidores, são papagaios, eles leem uma coisa e dizem. Então, o aluno diz, para repetir, fazer síntese, o professor PowerPoint que pega um texto e coloca lá não é significativo. Eu creio que muitos professores eles não se dão a devida importância. A coisa importante para o aluno é que você se comunique, você se expresse, você se mostre como uma pessoa rica, uma pessoa interessante, mas isso se desenvolve, não é algo que você cria de repente. Então o professor que aprende é aquele que depois expressa isso numa relação pedagógica, uma pessoa que vive aquilo que ele fala, é um professor que é coerente, se ele gosta de aprender, o aluno percebe que ele gosta de aprender, e aí usa todas as metodologias de desafios. Esse é o segredo. Eu fico pensando que muito do que que vocês vêm dizendo aqui está relacionado a práticas e a princípios cristalizados na escola e que são heranças dos professores que também estão hoje na prática, tem a ver com as suas vivências, tem questões geracionais, tem questões da formação também desses profissionais. E os professores novinhos em folha, esses que as universidades estão formando agora nesse minuto, a gente já vai conseguir observar uma diferença no repertório, na perspectiva, porque mais do que as habilidades técnicas para lidar com essa ou outra ferramenta, como vocês diziam, um pouco mais um jeito de olhar o mundo, as coisas ou o que a aprendizagem pode ser. O que vocês têm observado nesse sentido? Eu diria que o professor começa a virar professor na primeira aula que ele assiste. O professor começa a se fazer professor muito antes de entrar numa fase do seu curso para se formar como professor, né, Morena? Então, o professor que você chama de novinho em folha, na verdade, ele é novinho em folha de idade, né? Mas não necessariamente de experiências de ensino, porque ele já passou por muitas experiências de aprendizagem, ele já viu muito professor, né? Ele já viveu muito com professores. E quando a gente se forma como professor, é claro que tem a questão lá técnica, teórica, né? A gente aprende sobre as escolas, né? Teoria, sobre diferentes metodologias, tudo isso a gente aprende lá numa fase do curso. Mas as crenças do que deve fazer um bom professor, né, as nossas ideias sobre o que é uma boa aula, elas começam a ser construídas muito antes dessa fase de formação oficial, vamos dizer. Então, o professor novinho em folha, ele não é novinho em folha. Não. Né?
Mas o que ela talvez, não sei se era o que você queria, se ele é professor mais novo, ele já incorpora essas mudanças que nós estamos propondo ou ainda repete. Eu não tenho uma resposta assim, ainda muito clara. Quando eu olho, por exemplo, as faculdades de educação, eu vou dar palestras e tal, me assusta ainda aqueles currículos um pouco distantes do cotidiano. Eles colocam, por exemplo, as tecnologias como uma disciplina geral optativa, uma coisa assim, as metodologias assim, de ensino, não, o currículo não é muito avançado, me preocupa. Eu creio que muitas pessoas jovens, elas incorporam um pouco o que eles vão conhecendo como alunos e depois no cotidiano, mas aos poucos, o que me preocupa é um pouco se a estrutura não os orienta a se tornarem mais formais e menos vibrantes, um pouco como dizendo, me aconteceu e já vi outros colegas acontecendo com elas mais novos. Se bem que cheio de ideias, com mil coisas, mil propostas, aí as pessoas que têm um pouco mais de vivência, que são mais diretor, coordenador, pedagógico, chegam lá, com calma, é um pouco, minha preocupação está um pouco na pressão um pouco da organização em cima daquela pessoa mais nova que não tem ainda um suporte institucional de mudança. Por isso que eu digo que as mudanças são mais lentas na organização, enquanto que na sociedade vão mais rápidas porque tem menos compromissos, tem menos burocracia, tem menos ministério, tem menos planos assim. Então a sociedade vai aprendendo do jeito, precisa aprender, as empresas precisam dar respostas, elas aprendem mais rápido talvez do que a escola, que ela tem toda uma estrutura bastante impermeável à mudança, e até o novo ele termina se contaminando um pouco com esse processo. Me preocupa essa lentidão. Só para complementar, quer dizer, eu acho que é uma preocupação mesmo, porque quando o jovem professor acaba o seu processo de formação, vamos dizer, oficial, a questão é que experiências ele viveu até ali, né? E ele tende a repetir aquilo que ele viveu como aluno, né? Inclusive ele tende a ensinar como o seu melhor professor ensinava, né? Esta é está aí nas pesquisas de educação, é uma tendência. A coisa do imitar o mestre, né? É muito mais forte do que o curso de formação. Então, o professor que não está formalmente participando de um processo de formação, ele tem um papel muito importante na formação dos futuros professores, né? E isso é uma coisa que ele deveria saber, e uma coisa que deveria ser conversada no dia a dia. O que é que a gente está fazendo com os nossos alunos, não só para oportunizando a aprendizagem, mas formando futuros professores, né? A falta de professores vem daí também. Os professores que atuam hoje como professores, uma grande parcela dos professores de hoje está desgostosa, né? Uma grande parcela dos professores que atuam profissionalmente não estão gostando de atuar como professores por uma série de circunstâncias, inclusive salariais, não é? Não são... Então, o que significa isso? Quer dizer, eu ter aulas, eu, aluno, tenho aulas com alguém que não gosta do que está fazendo. E fico pensando também, tendo uma estrutura com a rigidez que muitas vezes a universidade tem, né, com esse modelo, que é um modelo também que tem séculos, né, da sua formatação, dizendo para esses futuros professores quão revolucionários eles vão poder ser da porta para fora quando eles estiverem num outro cenário. Então, aquilo que a professora dizia no início, dessas contradições, que a gente tem que conviver com elas o tempo todo,
com alguns paradoxos, eu acho que aí também, né, nesse contato, nessa interface do ensino superior e no universo das escolas, talvez a gente também esteja vivendo, né, isso, talvez por ser uma transição, a gente espera que... Mas a transição são contradições. Eu tenho um fórum lá no portal do professor sobre o uso de tecnologias simples no cotidiano, e tem, eu acho que 50 mil professores lá, e cada um dá seu depoimento, como em regiões às vezes distantes, ele faz com recursos possíveis, algumas coisas. Então, tem outro lado das pessoas aprendendo em pequenos contextos a desenvolver situações novas, apesar da estrutura pesada. Então, não queria passar essa mensagem negativa de que as coisas não mudam, mas de que também não criar uma ilusão de que agora no século XXI, agora não, com tantas tecnologias móveis que temos, vai ser facílimo mudar. Há mudanças, tem muita gente fazendo coisas interessantes, mas a estrutura da educação formal, ela é bastante pesada e difícil de fazer com que ela evolua como nós queremos. Perfeito. Resumimos aqui as perspectivas para o século XXI, pensando na educação, novas possibilidades e caminhos. Estou brincando, obviamente, a gente não resumiu, mas é um pouco para pensar na extensão que esse assunto tem, e como não é um assunto fácil, não tem soluções óbvias, mas tem gente pensando, pessoas dedicadas, considerando que a pesquisa nesse campo é fundamental. Então, quero agradecer mais uma vez a Educarrede pelo convite, agradecer a presença da professora Heloísa Collins, do professor José Moran, e também da Lorena, que fez a interface com todos os internautas. Então, obrigada, encerramos aqui. Obrigado a todos.